treinador querendo que o Jorge Jesus, que se jogue que o Jorge Jesus jogou, coisa que nem ele vai conseguir se retornar ao Flamengo. O problema é, ou a solução é, gasta muito, ganha muito. E o Flamengo, pelo que a gente sabe, o ano passado faturou 1 bilhão. Só no ano passado. Se ele faturou 1 bilhão, já paga toda a administração do Landim. E tem outro ponto. Créditos do canal, na descrição. Vem o mercado da bola do Flamengo, a última janela de transferências da gestão Rodolfo Landim. E o nosso Kaique Lima, aqui na coordenação do Bate Pronto, separou as contratações do Flamengo de 2019 para cá, até aquele dado que o Vanderlei Nogueira também levantou pra gente. Fora de hora, mas... 1,3... Não, que isso, que isso. 1,3 bilhão que gastou o Flamengo em reforços na gestão Rodolfo Landim. É claro que também, nesse período, arrecadou bastante com vendas de jogadores, vendas de atletas, fortaleceu o caixa, mas a gente tem esse balanço aqui da gestão Rodolfo Landim quando se trata de mercado da bola. 1,3 bilhão de reais gastos, foram mais de 40 reforços contratados desde 2019 e os últimos da lista são Michael Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Foram as últimas contratações da era Landim. Nos 6 anos de gestão, a diretoria investiu exatamente 1 bilhão 362 milhões 743 mil reais no time profissional masculino. 41 nomes diferentes foram contratados pelo clube no período e a temporada atual foi a que o clube mais gastou. Ao todo, 300 milhões de reais, ultrapassou inclusive esse valor, com mais 4 nomes, além desses que eu citei: De La Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz e Carlinhos. Foram 360 milhões de reais aproximadamente em 2019, 227 milhões de reais em 2020, 4,6 milhões em 2021, 233 milhões de reais em 2022, 207 milhões de reais em 2023 e até agora a temporada que o Flamengo mais gastou, 329,3 milhões de reais até o momento em 2024. A gestão Rodolfo Landim termina em dezembro desse ano, vai ter eleição no Flamengo, mas tá aí esse valor. É uma grana altíssima, hein? 1,3 bilhão gastos na era Landim. Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, José Manuel de Barros. Ele gastou muito, mas teve um retorno interessante. Se a gente colocar os treinadores aí vai virar uma confusão. Teve bons retornos, de um modo geral, foi dentro da frase do meu querido Vanderlei Nogueira, contratação boa é que dá certo, várias delas deram certo, funcionaram, um outro falha mesmo, não tem jeito. Agora, em termos de treinador, é uma calamidade. Um negócio horroroso, uma fortuna que se desperdiçou, jogou no lixo. E nos últimos tempos, piorou mais ainda quando eles ficaram refém do Jorge Jesus. Qualquer coisa, troca o treinador querendo que o Jorge Jesus, que se jogue que o Jorge Jesus jogou, coisa que nem ele vai conseguir se retornar ao Flamengo. O problema é, ou a solução é, gasta muito, ganha muito. E o Flamengo, pelo que a gente sabe, o ano passado faturou 1 bilhão. Só no ano passado. Se ele faturou 1 bilhão, já paga toda a administração do Landim. E tem outro Às vezes ponto aqui... 1.400 chega, 1.300, 1.400 por ano. Tem outro ponto importante aqui que eu puxei também as vendas nesse período, né? O Flamengo bateu 1 bilhão em vendas também. Foram 44 saídas desde 2019, chegando a 1 bilhão 95 milhões 79 mil reais. Então tá tudo dentro do esperado. Fora que o Flamengo arrecada? O Flamengo é um time de futebol. Então, ele investir alto no futebol e faturar com futebol, me parece ok, tá tudo certo. Ele não é um banco. Ele não pode ter buraco financeiro, não pode estar falido. Pode ter. E o Flamengo está longe disso. Eu entendi o que o Flávio falou, mas só estou metendo o bico, porque pode ter buraco.
mas tem que ser um buraco administrável. Lembra? Eu sei que chegar na hora do Corinthians... Que papinho, hein? Esse negócio de buraco aí. Administrável. Já que você quer que eu fale, é buraco no bom sentido. Então, eu queria só... De volta à Rádio Jovem Pan, você explicar melhor essa história, Vanderlei. De volta à Rádio Jovem Pan, falando do Flamengo, esse balanço financeiro que a gente fez das contratações, das chegadas e das saídas. O Flamengo, então, que gastou, na era Landim, 1,3 bilhão em contratações e vendeu R$1 bilhão também. Então, assim, 41 jogadores chegaram e 44 foram vendidos. Então, tá equilibrado, a coisa está equilibrada. Essa é a palavra correta, equilibrada. E a dívida, todo clube tem dívida, mas a dívida tem que ser administrável, não pode ser uma dívida desregrada. Não tem jeito de consertar. Ou então, só no milagre. Ou então, uma década para resolver. Aliás, o Flamengo usou uma década para chegar nesse estágio. Uma década, não foi da noite para o dia. Amanheceu, agora vou resolver a dívida. Não, 10 anos, né? Para chegar num ponto administrável. E o Flamengo, esses números que o Pedro Marques falou são verdadeiros, mas ele tem dívida, mas dívida administrável, que para ele está dentro de uma situação tranquila, pelo que fatura. O que não pode é aquele exemplo dado pelo diretor do Corinthians, que não está mais nessa administração, correta, eu acho que foi logo no início, uma declaração lúcida do Rosalá Santoro. Para que a gente fique com uma dívida administrável, serão necessárias 3 gestões. 3 gestões que sejam absolutamente rigorosas, preocupadas com a vida financeira do clube. Tipo, queimou essa lâmpada, vamos dar um jeitinho de colocar a vela para ver se resolve. Economizando nos mínimos detalhes, para que a gente chegue, depois de 3 gestões, com 400 milhões de dívida. 400 milhões de dívida para a grandeza do Corinthians é um número administrável. Então, é um sonho dourado achar que um clube não pode ter dívidas. Ele pode, só que tem que ser uma dívida administrável. No caso do Flamengo, é uma dívida, imagina não ser o número exato, mas sem dúvida alguma, está absolutamente sob controle. E esse, viu, Pedro, é mais um argumento que favorece aqueles que cobram o Flamengo para jogar melhor. Porque as contratações que foram feitas pelo Flamengo, já foram citadas aqui, dificilmente o Flamengo encontraria um concorrente entre os grandões do país, grandões do Brasil, com força financeira de encarar o que o Flamengo está encarando e contratando. Quem poderia concorrer, por exemplo, com o Flamengo para contratar alguns jogadores? Vou dar um aqui. De La Cruz. Cheguei lá, desembarquei, eu, diretor do Flamengo, assinei o cheque de 16 milhões, é o que diz a multa, até logo, boa tarde, vamos levar o jogador. Não, o Flamengo tentava, e eu falei, não, ele foi lá e pagou a multa. Quem poderia fazer isso? Então, Palmeiras e Botafogo. Quem poderia... Talvez o Pedrinho, o Pedrinho agora, com o Cruzeiro... O Bahia, se quiser. Na marra, né? E outra coisa... Tem o outro lado também. Quem poderia negar uma oferta boa? Vou dar um exemplo, lembrando o Palmeiras. Sim. Alô, Palmeiras, tudo bem? Aqui é o Flamengo. Ah, tudo bem. 20 milhões pelo Pedro. 20 milhões de dólares ou de euros? Eu não lembro. Acho que era euros. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros pelo Pedro. Resposta do Flamengo. Obrigado, é ótimo, você tem interesse no nosso jogador, mas nós não queremos. Proposta de gente grande. Teve uma proposta pelo Pedro esses dias aí, lá do futebol inglês, se não me engano, de 25. Aí depois especularam que poderia, poderia subir para 35. O Flamengo, não. A gente não pode vender, que não tem como contratar outra. É isso. Do nível dele. E o Palmeiras também, em alguns momentos, também faz isso, né? E nesses times, o Richard Rios. Chegou proposta, não. Os jogadores ganham muito bem também. Então, o caso do Fabrício Bruno, por exemplo, o Flamengo se acertou com o West Ham e ele não quis ir. É bom. Não quis ir, porque ganha basicamente a mesma coisa que ganharia lá. Ele tem filho pequeno. Também, toda a questão familiar. Tem uma outra questão também, que dependendo para qual país, o jogador leva muito em conta. Sim. Impostos. Vale muito mais jogar no Flamengo. Acho que na Inglaterra, acho que de repente, jogar 50% que o cara vai receber fica lá, fica em impostos.
Então ele faz a conta aqui Espanha também lá. é caro, França. Em alguns países. Fora os impostos, custo de vida. Ele leva em consideração. O cara está me oferecendo o dobro, mas eu vou pagar metade do que eu vou ganhar lá em impostos. Então vamos colocar na ponta do lápis, vamos ver se. Eu vou sair da casa. No caso do Fabrício Bruno, teve a história do filhinho. Ele está com um filho pequenininho e a família achou incômodo, inconveniente para lá, para ganhar igual ou um pouquinho mais. Acho que não valia a pena. Tinha que ser alguma coisa assim para arrebentar, né? Também, mas... Tá aí. Agora, para a França, parece que ela até queria ir, né? É que o valor não chegou no que o Flamengo queria. E teve aquela declaração do Marcos Braz também, do sonho do Fabrício Bruno, tá? O Flamengo tem que resolver a parte dele e tudo, enfim. Aí, nesse caso, não foi uma proposta tão vantajosa quanto a da Inglaterra, né? Mas, tá aí, você vê, né? Como os times aqui negociam e conseguem até bons valores, né? O Zé lembrou do Rios? Do Richard Rios. Poxa vida, quanto foi? 5 milhões? Quanto foi, Pedro? 6 milhões de reais. 6 milhões, 6 milhões de reais. Tá certo? No dia seguinte ele já valia 3 vezes isso. Aí o cara agradou. Foi embora para a seleção colombiana, arrebentou. No time do professor Abel Ferreira já é titular. Tem qualidade, tal. Quanto vale hoje na cabeça? Aliás, eu queria até ver, vou ver. O que o site que faz esse controle coloca? Quanto está o valor dele? Lembre que A oferta foi de 20, Pedro. 20 milhões. O Palmeiras recebeu uma proposta de 20 milhões de euros. Mas o Palmeiras bate o pé e diz que só vai vender por 100 milhões, que não vai se desfazer do jogador e... Tá bom, mas você veja, pagou 5. Olha o negócio, cara. Não, mas pagou 6 de reais. Então. E tá vendendo. Faz a conta 20 milhões de euros em reais. Mais de 100, 120 milhões. O euro está 6. Então, 120 milhões de reais. O Palmeiras pagou 6 milhões ou 5 milhões de reais. Quer dizer, o sucesso. Já pensou? Você faz um negócio desse lá em Londrina. Você compra um jogador por 5 milhões e aparece um cara, seu Manuel, eu queria pagar 20 milhões de euros. Não, você só vende como leva. Você não foi muito feliz porque o Zé rejeitou na fazenda dele alguma coisa muito parecida semana passada. Tadinho de mim. É uma maravilha. Mas Flamengo e Palmeiras, de fato, né? Também valorizam os jogadores, ficam na vitrine. E você vê o Richard Rios, né? Jogador do Palmeiras foi pra seleção. Se você não vende o almoço pra comprar janta, você pode negociar, né? Você pode segurar a hora aqui. Você tá até um jogador aqui que não tem a mesma qualidade do Rios, o Kusevich. Ele não jogava no Palmeiras, mas só por ser jogador do Palmeiras, ele era jogador convocado pela seleção chilena, estava em todas as convocações. E lá no Chile falava, como que não vai convocar o Kusevich, jogador campeão pelo Palmeiras? Enfim, você ganha um status, né? Você é muito valorizado. E se você joga bem, se você é um cara diferenciado como o Richard Rios, é óbvio que vai valorizar ainda mais no mercado. Mas, realmente, quem joga por Flamengo e Palmeiras sai muito valorizado. Até no muito banco. Valorizado. Até no banco, exatamente. Depois do clássico Botafogo e Flamengo e o 4-1, aí, cutucaram lá o presidente do Flamengo, fizeram a pergunta, ele falou em fair play financeiro. E todo mundo criticou, né? Falou assim, agora que é fair play, né? Que o Botafogo está contratando todo mundo. Aí, só que eu me lembro que o Textor falou primeiro em fair play financeiro quando o Botafogo jogou com o Bahia. Ele falou, a hora que o Grupo City quiser, se não tiver fair play financeiro do Brasil, o Bahia vai ganhar todos os títulos. Que os caras têm dinheiro para montar o time que quiser, se não tiver fair play financeiro. Né? O que o Textor está fazendo. Está gastando. Quando você imaginaria que o Botafogo ia chegar numa janela e gastar 300 milhões em reforços, numa janela de meio de ano ainda, né? E no ano, beirando 400, quase 400 milhões. Quando você iria imaginar, né? Mas ele pega lá da empresa dele, do dinheiro dele, bota e... Quanto que o Botafogo fatura? Camisa, direito de televisão. Dá para pagar isso aí? Ninguém sabe. Né? Não sei. Eu não sei. Mas assim, ok, pode parecer oportunismo do Flamengo falar e o Flamengo talvez não tivesse dito nada se não chegasse o Botafogo tão forte assim no mercado, né? Mas eu lembro que o Textor falou não faz muito tempo, quando o Botafogo estava levando pancada do Bahia. Se não tiver fair play, o Bahia, se o Grupo City quiser e não tiver fair play financeiro no Brasil, o Bahia vai ganhar tudo. A terceira maior contratação dessa janela foi do Bahia. O menino lá, o Rodrigues, né? Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues. Uruguaio. Então, lá do Liverpool. 19 no desembarque do Cristiano Ronaldo para a rua, né? Por exemplo. Então, o problema não é
o fair play financeiro no salário. É na contratação que você faz. Quer dizer, eu tenho dinheiro, é o que eu posso gastar tanto. E dá para contratar uma grande estrela, que eu acho que vai resolver meu problema, vai ajudar o time. Então, pode contratar. Então, esse seria o fair play ideal. Né? No caso do Bahia, citado pelo Flávio, mas contratou um cara muito caro aí, está dentro daquilo que o clube fatura. Porque o faturamento não é mais... Mudou o faturamento. Não é mais bilheteria. Ela ajuda, claro. Dinheiro tem que guardar. Mas é a criatividade de quem administra um clube. Novas receitas, por exemplo. Todo dia tem que surgir uma nova receita. Mas uma estrela, só a venda de camisas do cara, na Europa, pelo menos assim. Lembra quando o Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain? Em uma semana já tinha pagado 30%, 40% do investimento com venda de camisa. É lógico. Tinha fila lá de milhares de pessoas na fila, na loja oficial, lá perto da torre. Para assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.